todos, estamos aqui em mais um episódio do ASP Talks. Como eu costumo brincar aqui com o pessoal, bom dia para quem escuta de dia, boa tarde para quem escuta à tarde, boa noite para quem escuta à noite, e para pessoas como eu que gostam de correr ainda com o dia sem ter amanhecido na madrugada, uma boa madrugada, e essa é a hora que eu escuto podcast, por isso que eu sempre lembro aqui. Estou aqui hoje com Renata Mota Maciel, mestre, doutora, professora, juíza titular aqui da 2ª Vara de Direito Empresarial e atualmente assessorando no STJ no gabinete do ministro Cueva. Renata, tudo bem? Tudo bem, obrigada, Leonardo, pelo convite. É uma alegria estar aqui na ASP, né, mais uma vez, e agora participando desse projeto que é o ASP Talk, né? ASP Talks. Isso, Talks. Então, Isso. Muito obrigada pelo convite. É uma alegria estar aqui nesse bate-papo, né? É isso aí. Renata aqui está muito acostumada a vir aqui para dar palestras, aulas. Hoje vamos ter isso aqui de um jeitinho um pouquinho mais descontraído, mas com, obviamente, a mesma qualidade de conhecimento que você pode trazer para a gente. Renata, eu vou começar com um tema aqui, que é até algo que casa muito com a casa. Eu até brinco aqui que não só a casa, eu falo aqui como conselheiro, diretor da ASP, mas falo também como usuário, né? Eu sou um usuário das varas empresariais e pessoalmente vejo como um caso de sucesso, e a associação aqui também vê como um caso de sucesso, né? Tanto que a gente apoiou a instalação da 3ª Vara, trabalhamos aqui para isso dentro do que é possível institucionalmente, porque a gente vê realmente como o trabalho é bem feito e como isso melhora, né? Nos termos de estabilização de jurisprudência, segurança jurídica e tal. Queria ouvir um pouquinho de você, com quem esteve lá bastante tempo, está um pouquinho longe, mas é a dona do lugar ainda. Como você vê essa questão da especialização e especificamente, acho que é importante falar nesse campo empresarial, né? Então, eu sou uma entusiasta, acho que, da especialização em matéria empresarial, porque trabalho na vara empresarial agora, mas no meu histórico aí da minha carreira, acabei que, por coincidência, eu trabalhei muito em vara especializada, por coincidências que vão acontecendo. Quando eu era auxiliar da capital, eu trabalhei na vara de falência, então na primeira vara de falência, então uma vara especializada em falência, que surge em 2005 aqui em São Paulo, pela Resolução 200 de 2005, então logo a Lei 11.101 entra em vigor. Nós temos as varas de falência e recuperação judicial. É um ano de comemoração, até 20 anos, 20 né? anos de comemoração, exatamente. E depois trabalhei em vara de registros públicos, que também é uma vara especializada. E agora, desde 2019, na vara empresarial, na 2ª Vara Empresarial e de conflitos relacionados à arbitragem. Então, passei praticamente a maior parte da minha carreira trabalhando em vara especializada. E por isso até é um lugar que eu costumo dizer que é confortável para mim falar da especialização, é exatamente por conta dessa experiência, a importância da especialização. Claro que aqui a gente vai falar um pouco mais de vara empresarial, mas a especialização em vários outros ramos da justiça não deixa de ser uma política judiciária, né? E esse é um ponto que eu acho que ele é importante, tanto internamente para o tribunal quanto externo. E a ASP é uma grande... eu falei incentivadora, na verdade, uma grande apoiadora, embora, claro, que tenha as limitações institucionais, mas o papel da ASP, desde a especialização, desde o primeiro movimento de especialização, sempre foi muito importante. Acho que você deve lembrar, né, que foram reunidas aí a academia, a OAB, a ASP e todas as instituições, enfim, que tinham a relação com essa necessidade de especialização e foram grandes apoiadoras. Isso aconteceu mais recentemente com a instalação da 3ª Vara Empresarial. E a importância da especialização para os tribunais, acho que, para sintetizar aqui, está ligada a essa ideia de política judiciária e de organização da justiça mesmo, porque em todos os setores a advocacia se especializa, né? Vocês aqui que estão ouvindo sabem o quanto vocês são especializados. Eu sempre brinco que o judiciário está sempre correndo atrás aí para atender minimamente a essa especialização. Então, a importância da especialização para os tribunais, e acredito que para a advocacia também é muito importante, vocês poderem encontrar um juiz, e que eu sempre digo também, o juiz especializado, não é que ele é necessariamente um especialista porque ele é o professor, não é isso. Na verdade, a especialização tem a ver com uma técnica de você julgar repetidamente. Numa vara civil, eu já fui juíza da vara, enfim, do João Mendes, você numa vara civil julgava quantas dissoluções de sociedade por mês? Exato. Muito menos, porque elas ficavam pulverizadas nas 45 varas. Hoje, na vara especializada,
no mês, eu julgo certamente, sei lá, 40, Exato. no mínimo 40 ou 50 dissoluções. Isso me torna especializada. Então, isso torna o juiz tecnicamente especializado e eu acho que isso contribui, como você disse muito bem, para a segurança jurídica, para a previsibilidade e para o fluxo das relações negociais, que em última análise nós todos aqui, advogados, juízes, que atuam nessa área, têm essa função importante que é garantir o fluxo das relações negociais com segurança, para que o empresário possa negociar e saiba que se houver um problema e ele precisar do judiciário para resolver esse litígio, essa disputa, ele sabe o que esperar. E o que ele vai esperar é o quê? Segurança jurídica e observância, enfim, das regras que nós temos na nossa legislação. Exato. Você falou da dissolução de sociedade, né? Eu lembrava quando eu era estagiário, ainda não existiam as empresariais, e casos de dissolução de sociedade eram aqueles que ficavam parados, não tinha solução. Quando a gente tinha fichinha de solução, eram aqueles casos que demoravam anos, eram as ações mais disfuncionais. E eu vejo isso na prática até hoje, pelo interior ainda, até antes de instalação das RARs, aí por aí, continuam sendo os processos que a gente tem mais problema de solução, de andamento e de conhecimento técnico. É muito por isso, pela falta de repetição, né? É uma ação que tem muita peculiaridade. Esse acho que é um bom exemplo mesmo, quando você fala, né? E eu queria até pegando aqui um pouco o nosso apoio, quando a gente fala e pega um pouco essa questão da repetição e da técnica. Quando a gente até foi fazer esse estudo para apoiar, porque teve um estudo, eu mesmo até participei diretamente, fazendo um levantamento estatístico, hoje até que vale dizer como é bom o sistema. O CNJ tem um programa ali, uma ferramenta para você analisar estatísticas de processos, assim, excepcional. Eles têm um painel de BI, o TJ também tem. E olhando, fazendo alguns comparativos aqui em São Paulo, você pegava as varas empresariais, tinha 3, 4 vezes mais liminares, por exemplo. E são liminares que às vezes são uma sentença, né? Isso que eu até vejo na técnica. Como é que vocês encaram isso? De largada, você às vezes vai ter que lidar com decisões que têm uma complexidade enorme dentro dos processos que a gente for pensar são os mais sofisticados que tem aqui no Brasil, né? Eu acho que esse é um desafio e é interessante porque esses debates eles acontecem institucionalmente, internamente, eu falo endógeno, é uma questão endógena e exógena, mas no plano endógeno assim, dos tribunais, isso tanto em primeiro quanto em segundo grau, porque isso tem a ver com a métrica da nossa produtividade. Juízes, é o que eu sempre brinco, eu falo hoje em dia, assim, vai falar juízes que não trabalha muito, não tem juiz, porque na verdade as varas te demandam muito, o volume de trabalho aumentou muito nos últimos anos. Claro que a nossa estrutura melhorou também, mas a massificação e a quantidade de litígios é muito grande. Esses processos empresariais, eles têm uma complexidade maior. E por ter uma complexidade maior, eles demandam uma forma de atuação do juiz um pouco diferente. Você falava das tutelas, né? Na vara empresarial, que é a vara aqui que eu atuo aqui em São Paulo, a gente recebe muita tutela. Eu já trabalhei em vara civil, a minha vida inteira, ou vara civil, ou vara especializada, ou a vara agora empresarial. O tempo que eu demoro por uma tutela de urgência numa vara empresarial, numa disputa empresarial, é bem maior, né, do que o tempo que eu demorava muitas vezes numa tutela, numa vara civil. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Isso tem que ser, eu sempre penso muito nisso, tem que ser bem compreendido e bem explicado. Não significa que o juiz empresarial trabalha mais ou menos do que um juiz civil. Os dois trabalham muito. A questão você pega o volume de sentenças que um juiz de uma vara civil hoje prolata, é um número insano. Eu digo que é insano e não é que não tem nada de protecionismo do judiciário. Não, é um olhar assim, não é fácil ser juiz. Não é fácil ser juiz de uma vara civil. As demandas, principalmente consumeristas, você recebe, sei lá, 90% das demandas são de consumo, 90% ou mais até, são demandas de consumo. Um juiz de vara civil prolata muitas sentenças. Um juiz de vara empresarial não consegue prolatar a mesma quantidade de sentenças que um juiz de vara civil. Mas em termos de métrica de trabalho e o tempo que ele gasta, eu sempre digo, né? Isso acontece em primeiro e em segundo grau, né? Segundo grau também, os desembargadores têm agravos de instrumento e apelações. Os agravos de instrumento que as câmaras especializadas julgam, eu digo isso sem nenhuma... o tempo que eles demoram para prolatar esses votos é maior. Sem dúvida. E isso reflete na quantidade. Você não consegue comparar
um fluxo de relação de consumo com um fluxo de disputa empresarial. Mas, em termos de métrica de produtividade, afinal, a política judiciária serve para distribuir o trabalho de forma equânime. Você não pode ter um juiz trabalhando muito e um trabalhando menos. Mas eu te diria, eu brinco sempre, o dia tem 24 horas para todo mundo. A questão é como eu tenho que gastar as minhas 24 horas. Um juiz de uma vara empresarial vai trabalhar tantas horas quanto trabalha um juiz de uma vara civil. A diferença é que a produtividade em número, e esse é um conceito que a gente precisa, eu falo isso, estou falando aqui para fora, mas é uma conversa que a gente tem internamente. A métrica da nossa produtividade precisa mudar um pouco. Ela não é fácil você metrificar, nem sei se é uma palavra que existe, mas você fazer uma métrica de quanto é a produtividade, comparar coisas diferentes. Nunca é fácil, não tem como. Mas você precisa comparar. A gente fala muito até da questão, por exemplo, atendimento de advogados. A vara empresarial é uma vara que, por vocação, ela tem grandes disputas, tem grandes advogados, grandes litígios e uma quantidade enorme de advogados que vão despachar. Não raras vezes, os juízes das varas empresariais, se você me perguntar como é que é a nossa rotina, não raras vezes nós ficamos da 1 até às 6 da tarde atendendo advogado. Sem dúvida. E 6 da tarde, quando a coisa calma, eu brinco, né? Eu falo, agora vamos começar a trabalhar. Na verdade, eu estava trabalhando. Mas começar a trabalhar significa o quê? É aquele trabalho que vai ser... cuja métrica vai ser aferida pelo tribunal, que é sentença, decisão, enfim, despacho. Então, você vê que já até meu ato falho, que eu vou começar a trabalhar. Na verdade, é trabalho atender advogado, só que é um trabalho diferente. Um juiz, talvez, uma vara de fazenda, atenda menos advogado. Só que o volume de ações que ele tem lá para julgar, de processos, é muito maior. Então, não dá para comparar o trabalho em termos de métrica. Quantas sentenças? Porque é assim que o tribunal acaba medindo. Quantas sentenças o juiz da fazenda prolatou? Quantas sentenças o juiz da vara empresarial? São atividades diferentes, mas os dois ocupam o tempo deles, isso eu digo assim, sem nenhum medo de errar ou de ser... o tempo todo deles trabalhando para o sistema de justiça. Então, acho que esse é um olhar, é uma conversa que não é muito simpática, muitas vezes, né? Porque comparar coisas diferentes é sempre muito complicado, mas a gente precisa fazer isso para aprimorar o sistema de justiça, né? Até quando a gente vai falando dessa pesquisa feita para a gente formalizar o apoio, você notava exatamente essas questões, volume e o que até é interessante, eu não lembro quem que cunha esse termo, mas fala que os processos nas varas empresariais têm uma viscosidade processual, que por conta dessa problema que você tem numa liminar muito mais complexa, numa instrução mais complexa e essa outra parte que não é nem computada, porque não existe estatística de atendimento a advogado, como também se for pensar lá na vara da falência, né? E muitas vezes eu fico pensando aqui numa certa desigualdade, aí, obviamente que não vamos falar em igualdade de partes entre advogados e juízes, mas às vezes eu vejo assim, né? Porque a varas cíveis, obviamente, em geral, grande parte são processos muito menos complexos. Que se a gente brincar, são aqueles casos que a pessoa começam lá, você pode dar para um advogado começando, e hoje em dia, vamos falar, são ações repetitivas muitas vezes. E ao passo que quando você pega em grandes casos empresariais ou de direito falimentar, recuperacional, você tem times, né? São muitas, às vezes mais de 1, 2, 3 escritórios, com assessorias, com pareceres e tal. E lá você tem um juiz, malemar com um assessor ou 2, né? Eu vejo como essa... Assim, porque a gente fica... Eu acho isso muito complicado para um juiz mesmo. Você tem que você mergulhar em algo tão complexo, ter que tomar decisões rápidas sem ter essa... vamos dizer, uma estrutura para te ajudar, uma estrutura pesada, eu digo assim, como a gente tem num escritório, que quando você está nesse grande litígio, você ficou um tempão pensando, tem um monte de gente do teu lado, e chega lá, você tem que decidir logo, né? Não é nada fácil, né? Eu acho que assim, não é um equilíbrio de pratos isso, mas os juízes são acostumados, mas sempre é assim, porque, vamos voltar à questão da especialização. Advogados, normalmente, bem que em algum outro, mas normalmente vão se especializando naturalmente. Dúvida, eu trabalho na área civil, mas quando eu vejo, eu estou mais especializado em consumidor, em disputas em tal nicho de demanda. O advogado que trabalha em área empresarial, nem se diga, porque na área empresarial você tem a especialização da especialização. Eu sempre falo com o pessoal da PI, né? Eu brinco, eu falo advogado de PI, eles são as. Você vai fazer audiência de saneamento em cooperação com o advogado de PI, eles são assim, eu brinco, eles são terrivelmente competentes, porque eles são muito especializados. E o juiz
juiz eu volto, né? Você tem um nível de especialização, evidentemente que você não vai conseguir uma granularidade extrema. A gente já tem aqui em São Paulo até um tribunal muito interessante, porque ele tem vara de falência e vara empresarial, que é uma granularidade bem bacana até. Mas muito mais do que isso, talvez a gente não vá conseguir. Mas o juiz é meio acostumado, eu acho. A gente já sabe que nós não comparamos, não tem como comparar. É claro que o advogado ele tem uma estrutura, mas eu acho que eu sempre penso, não sei se eu sou meio poliana, eu penso positivamente, mas eu sempre acho assim, o legal do advogado ter essa grande estrutura que vai levar ao judiciário, eu nem encaro como, ele tá com um monte de advogados e eu aqui sozinha, sem nenhum assessor. Na verdade, eu acho que ele aprimora o serviço dele, e se ele conseguir refletir isso na petição, né? Nas razões, na contestação ou numa inicial muito bem feita, ele ajuda o juiz. Nós não vivemos, assim, não existe, todo mundo sabe disso, mas não existe juiz sem advogado e não existe advogado sem juiz, né? O advogado consultivo até tenta, mas vez ou outra ele vai precisar também do judiciário. Então, nós trabalhamos no mesmo, eu falo que no mesmo aquário, que é o sistema de justiça, e todos somos importantes. Então, eu acho que essas grandes bancas de advogados, essa estrutura, essa questão de pareceres, a gente sabe que tem um mercado aí muito pujante, principalmente na área empresarial, né? As causas que vêm, às vezes você vê advogados, agora tem acontecido, enfim, casos muito grandes, mais de um escritório, né? Você vê quando tem 5 escritórios de um lado, 5 do outro. Tá difícil caber timbre no papel, né? Exato, você começa a olhar a petição lá, tá com um monte de timbre. A gente sabe disso, eu até brinco, eu falo com os advogados, eu queria saber como é que vocês fazem essa petição, porque cada escritório tem um estilo, e eu falo, cada parágrafo você fala, esse aqui foi o escritório tal, esse aqui foi o escritório tal, esse aqui tá mais combativo, foi tal escritório. Mas pro juiz, eu acho que isso, eu vejo como positivo no sentido de que aprimora o serviço da advocacia, as causas vêm num nível, isso juntando com a especialização, é muito interessante. Para quem gosta do direito, acho que como nós, né, Leonardo, você fica encantada de ver as teses que chegam e o grau de... as disputas, juridicamente falando, né, o nível da disputa, juridicamente, ela fica muito rica, com grandes advogados pensando a mesma causa, e vem para o juiz aquela história. O juiz recebe, porque até por conta eu falo o princípio da inércia, eu sempre tomo cuidado. Uma vez eu tinha uma aluna que eu falei, princípio da inércia, ela achou que era o processo que ficava na mesa do juiz e ele não fazia. Eu falei, não, isso não é o princípio da inércia. O princípio da inércia é que tem que chegar para o juiz, vem o pedido e depois a contestação vai refutar os fatos, enfim, extintivos, modificativos do direito. Mas isso acho que só aprimora a prestação jurisdicional, né? Então, acho que a gente nunca compara, vai dizer, mas aquele advogado tem tantos estagiários, tantos assessores, tantos... Não, na verdade, cada um no seu trabalho. O nosso trabalho, ele é árduo, assim como o da advocacia também tem os desafios. Acho que não é fácil para ninguém, mas são posições diferentes, né? Então, acho que o juiz tem que... Eu sempre acho isso, acho que o juiz, ele faz o serviço dele, o advogado está lá no papel dele, e nós somos complementares e importantes e fundamentais. Acho que esse é um ponto, e eu acho que aqui no momento que a gente está fazendo uma interlocução entre o judiciário e a advocacia também é importante falar, que é do respeito mútuo, né? Eu acho que em tempos de tanto debate, litígio e brigas por aí, eu acho que a advocacia e o Poder Judiciário caminham juntas. E foi assim, sempre assim. Grandes conquistas que a gente teve aí no Brasil foi assim e tem que sempre continuar sendo. Nós somos complementares. Então, eu tenho um respeito muito grande pela advocacia, não podia ser diferente, né? E vejo também da advocacia esse respeito também pelo Poder Judiciário e para trabalharmos juntos pela prestação jurisdicional, né? Esse ponto que você pegou é muito importante, né? Eu acho que a importância, todo mundo entender dentro do sistema a importância que tem, né? E nessa hora, até quando se desenvolve acho que os profissionais, né? O profissional que vai atuando com o tempo e que sempre ali trazendo, se portando devidamente, cria até uma relação, que você tem uma confiança não só intelectual, mas também na própria pessoa, na conduta profissional desse advogado. Isso cria um ambiente que é muito bom para todo mundo, né? Então isso é importante, até muito bom um jovem advogado aqui que ouve, ver como que a construção dessa reputação é muito importante, porque gerar a confiança do juiz para a gente construir a melhor solução do processo, enfim, vamos dizer, a prestação jurisdicional vem desse trabalho de todo mundo, né? Estamos todo mundo no meio desse sistema para ver se a gente chega em algo melhor, né? Sim. E um respeito também, né, Leonardo? Como você disse, até tem advogados jovens aí ouvindo, é uma brincadeira que eu vou fazer agora, mas eu sempre digo,
O advogado não precisa vender a mãe né? Na verdade, ele vem com... Eu sempre, lá na Vale Empresarial, acaba que se repetem os escritórios, os advogados, a gente acaba conhecendo. E eu sempre falo, assim, eu digo, tem advogado que você olha e fala assim, ó, ele não tem razão, no sentido que eu acho que ele não tem razão. Ele não tem razão, mas como a petição está bem escrita, como a tese dele é bonita, é uma tese jurídica muito bonita. Ele não tem razão, assim, eu acho que ele não tem razão, claro. Vai julgar improcedente, mas... Como é bonita essa tese. Então, eu acho isso é muito legal dessa relação entre advogado e juiz, que é essa ideia. Você respeita o advogado que está atuando, ele respeita o juiz, até como a gente escuta às vezes advogado, né? Ele fala, julgou improcedente, mas eu respeito. Estou satisfeito. Perdi, mas estou satisfeito, assim, vou recorrer, claro, mas estou satisfeito. Então, eu acho que essa é uma relação bonita, e para quem é jovem advogado, aí entender também, acho que isso, nós, os jovens juízes também, porque eu acho que é bonito de ver, tá todo mundo fazendo o seu trabalho na construção do que a gente chama aí de justiça, né? E é muito bacana você ver, assim, bons advogados defendendo suas posições, eu brinco sempre, você não precisa vender a mãe, você chega lá, você fala o teu direito, o que você acha que tem direito, vai dar certo ou não, tem o sistema recursal, e vamos em frente. Pois é. Falando em sistema recursal, essa tua nova vida aí, desses últimos tempos, um pouquinho afastada aqui dos litígios empresariais aqui de São Paulo e vivendo um pouco lá o Planalto Central, no STJ. Como é que essa mudança de, primeiro, mudar a cabeça, né? Que aqui você está, como você falou, todo santo dia aqui com uma romaria de advogados, casos, tal, imprensa, tal, e você vai para uma figura de assessor, assim. Como é a figura, como é que é o trabalho do assessor e como é que você se ajeita essa forma de trabalhar para essa nova função, assim? Como você disse, agora eu tô convocada lá no STJ, né, no gabinete do ministro Ricardo Cueva, como juiz auxiliar, que é um cargo, enfim, uma função que tem lá mediante convocação, então tem um juiz auxiliar em cada Você vê como é bom você explicar, até porque mesmo eu que atuei muito lá no STJ, a gente nem sabe muito bem a estrutura, às vezes, do gabinete perfeitamente como é que é. Existe essa, nem todos os ministros têm, acho que juízes auxiliares, mas quem quiser pode ter, então eles têm uma vaga lá de juiz auxiliar, que são juízes convocados de tribunais, no meu caso eu fui convocada do Tribunal de São Paulo e estou atuando lá em convocações de 1 ano, prorrogáveis, eles têm também a estrutura dos assessores, enfim, mas perguntando assim, o que eu mais estranhei, acho que é curioso, né? É o mesmo processo, eu falo, é o mesmo processo, é o mesmo litígio, só que você olhar esse litígio a partir do 1º grau de jurisdição e ir lá para um tribunal superior que já passou pelo 2º grau e você vai para um tribunal que vai julgar matéria infraconstitucional, demanda um novo olhar para o processo. E eu acho que o novo olhar significa o quê? No 1º grau você analisa fatos e provas com todo o vigor. E eu, pessoalmente, até gosto muito de fatos e provas, então 1º grau eu me sinto muito bem, né, no 1º grau. Lá no Tribunal Superior, prestando esse auxílio para o ministro, você não está lá para analisar fatos e provas. Aliás, todo mundo sabe, súmula 7 e súmula 5, que esses dias eu ouvi uma brincadeira, falaram súmula 12, que é 5 mais 7, eu achei engraçadíssimo. Falei, então, o que é súmula 12, né? Súmula 12, né? Mas para quem está ouvindo aqui, súmula 12 é uma brincadeira. A súmula 7 mais a súmula 5. Não pode rever fatos e nem a interpretação de contrato. Então, você tem que se adaptar a essa ideia de que há um óbice, que é a súmula 12 que eu estou brincando aqui. Mas é muito importante. Isso também acho que para uma conversa nossa aqui entre Poder Judiciário e advocacia é muito interessante. Porque tribunais superiores, eu falo do STJ, que é o único que eu estou tendo um contato aqui que eu posso falar, mas na verdade ele tem uma função muito importante que é a de pacificar a interpretação infraconstitucional, ou seja, a interpretação da lei federal no país. E essa é a importância e é a grande função do STJ. Então, claro que não é aqui nosso palco para essa conversa, mas assim, a quantidade de processos que chegam a tribunais superiores é uma questão que demanda uma reflexão. E quando eu digo reflexão, não é que um juiz reclamando e diz, tem muito processo no judiciário. Não é isso, o nosso trabalho é julgar. Claro. Mas que judiciário é esse? Né? E aqui eu não estou falando exatamente do STJ, eu estou falando do sistema de justiça. Que judiciário a gente quer? Né? Eu sempre falo isso da quantidade e da massificação de processo. Que judiciário que você quer? Um juiz prolatando 200 sentenças, 500 sentenças, daqui a pouco a gente vai bater. Ele consegue, humanamente, vamos pensar, 8 horas por dia, 5 dias por semana, trabalhando, vamos pensar nessa média. Quantas
Quanto é razoável que um juiz se dedique para prolatar uma sentença? Por dia, eu escuto os juízes de vara civil dizendo, tem que prolatar 7, 10 sentenças por dia. Se ficar um dia sem prolatar 10, você já se atrapalha. Você sabe que isso até, desculpa te interromper, mas é um problema hoje tão grave, está em números tão avassaladores, que a gente aqui outro dia num debate era para discutir eventual apoio ou não a uma ideia de aumentar o número de ministros do STJ. Falei, adianta botar mais 6, duplicar? A gente está falando de números tão grandes que não adianta. Por isso que a solução não vai estar por aí, né? Não, e esse olhar, eu acho que ele é um olhar que todos nós temos que ter. Vou dar um exemplo. Hoje, inteligência artificial. A gente está falando, escritórios de advocacia usam inteligência artificial, o judiciário tem aí, está num processo de utilização ética e adequada da inteligência artificial. O mundo está usando inteligência artificial. Mas aqui para o judiciário, e essa é uma reflexão que eu penso muito nisso. Eu falo assim, bom, a inteligência artificial me ajuda, por exemplo. Esses dias tinha uma conversa com nós entre os juízes numa reunião, estavam explicando lá, um estava usando uns prompts, né? Antes era modelinho, eu falo, o juiz trocava modelo de sentença, era o pendrive, né? Agora o juiz está trocando prompt. Qual que é o prompt para resumir um processo? Não estou dizendo que não tenha que ser usado, acho que vem para auxiliar, mas a gente precisa, enquanto sociedade mesmo, entender assim, até onde a gente quer ir, porque assim, o prompt vai me ajudar a resumir um processo de 1.000 páginas, de 10.000 páginas. Mas isso significa, essa é uma pergunta, não é uma afirmação, eu não vou ler esse processo, eu, julgador, não vou ler. É isso? É isso mesmo. O prompt vai fazer o resumo para mim. Sim. Então eu vou ler o resumo. Aí eu te pergunto, uma petição de 100 páginas, precisa ter 100 páginas para eu colocar numa inteligência artificial para resumir? Porque parece ser esse o futuro. Eu não estou dizendo que mas parece que nós estamos nos encaminhando para isso. Eu vou ter alguém que um prompt que faz o relatório do processo para mim. Ele vai resumir uma petição, uma inicial de 100 páginas. Será que não seria melhor eu como juíza prolatando sentença, porque também se eu prolatar uma sentença de 100 páginas, vocês vão botar na inteligência artificial para ler. Então, assim, será que não faz mais sentido trabalhar com algo que os mais jovens têm mais facilidade, né, Leonardo? Eu acho que esse é um aprendizado que a gente tem com as gerações mais novas. Mais objetividade, ir ao ponto com menos páginas, para que o tempo me permita julgar vários casos por dia. Não que eu não vá usar a inteligência artificial, mas essa é uma reflexão, porque se a gente continua no mesmo modelo, eu vou fazer uma petição falo isso pela vara empresarial, a gente vê muito, são casos muito complexos, eu não estou dizendo que 100 páginas não sejam importantes ali, mas se você tem um volume, você sabe que o sistema tem um volume grande, será que eu não posso reduzir aqui, o juiz reduzindo a sentença? E estou falando que para mim é um desafio também, porque eu não sou nada objetiva muitas vezes. Mas são caminhos, eu acho que reflexões que a gente tem que se fazer para olhar de forma positiva para essas novas ferramentas que surgem e usar em nosso benefício. Porque a minha crítica, eu já encerro essa parte aqui, mas a minha autocrítica, e é a que eu faço, que é assim, a gente está falando muito de inteligência artificial, a gente está falando em julgamentos em algum setor, fazenda pública, claro. Você tem condição de dar um CITES em bloco, mas essa massificação toda, o juiz vai virar uma pecinha, é essa pecinha mesmo que nós, enquanto sociedade, queremos, um juiz que fica ali, ele está efetivamente se debruçando no teu caso, porque senão também fica uma coisa meio, até falo, beira a hipocrisia, porque hoje em dia relações de consumo acontece muito isso. Você pega uma inicial, que eu brinco que é conversa de louco, né? A inicial não fala muita coisa, é genérica, a contestação é genérica e a sentença é genérica. Isso é muito frustrante para quem gosta do direito. Né? Eu não estou dizendo que eu vou fazer manual, artesanal, aquele juiz artesanal talvez nem tenha mais espaço para um juiz artesanal. Mas eu, como juíza, sinceramente, eu quero julgar os meus casos. Eu não quero ficar prolatando sentença em bloco, claro. E no final do mês vem a estatística, você, legalzona, nossa, prolatou 500 sentenças, mas quantas sentenças um juiz consegue prolatar efetivamente no mês? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Porque número, ele prolata, ele não pode ter atraso, ele vai resolver o problema dele lá com 500, mas isso é prestar jurisdição? Por isso que assim, quando você coloca, assim, olhando desse outro lado, quando a gente tem esses casos super repetitivos, e eu acho que a existência de casos repetitivos, principalmente nessa área do consumo, ela mostra que tem problema em algum lugar. Então, tem alguma disfunção no sistema para isso se repetir tanto. Sei lá, as agências reguladoras não estão atuando, ou atuam e o próprio judiciário às vezes suspende multas aplicadas, aí elas acabam não tendo o enforcement necessário, e aí
o que vai acontecer? Vai chover ação no judiciário, e ações iguais. E realmente é você pensar, deixa um juiz, que é vamos dizer, o funcionário público mais qualificado, né? Que custa muito caro, porque vai ser dedicado a cuidar disso. Outro caso, execução fiscal. Execuções em geral, a gente teve aqui um debate muito bom com o Cabral e com o Heitor Sica para falar de desjudicialização. Execução fiscal. Vamos ajeitar isso, sai realmente. O juiz vira só um controlador de nulidades, vamos falar assim, porque realmente não pode perder tempo com isso. Não há sentido em existir essa quantidade gigantesca de processos repetitivos que não demandam. Eu lembro, eu comecei a ver isso quando eram os planos econômicos. Sim. E eu lembro no JEC, eu era, acho que, começando uma ação de JEC. E aí, aqui na Vergueiro. Eu lembro que a gente veio com a inicial, o juiz, ele brincou assim, ó, você tem o teu modelo, eu tenho o meu modelo, ele tem seu modelo, eu tenho o meu modelo, e vamos... Para que precisa disso? Isso não precisaria, então, existir. A gente precisa, talvez, fazendo uma reflexão que aí não vai ter... A gente não vai ter tempo para conversar nisso em 5, 10 programas, mas... é mudar essa parte toda, né? Eu acho que você tem todo por exemplo, o maior litigante do Brasil, quem é o INSS. Se ele aplicasse administrativamente o que a justiça já decidiu, a gente não precisava praticamente ter a Justiça Federal. Né? Não, exatamente. E aí também a importância dos tribunais superiores, né, do STJ, para pacificar entendimento e que esse entendimento reverbere e reflita no primeiro grau, no segundo grau, e para que a gente possa escoar, porque na verdade também tem um outro lado dessa nossa conversa, né? Enquanto eu não tenho, por exemplo, relação de consumo, enquanto essas questões acontecerem e você não tiver uma regulação por outro meio, o judiciário está ali, a função do judiciário é resolver isso. Se é massificado, paciência, a gente precisa julgar isso. Mas eu acho que um olhar assim, sempre reflexivo para essas questões, pra gente, o que eu falo assim, é não acostumar com essas coisas e... tá aqui, eu tenho que prolatar 500 iguais e ninguém... Não, eu acho que olhar para isso, não tô dizendo que a gente vai conseguir mudar agora e tal, mas não se acomodar com isso, não normalizar o que não me parece que seja funcional, né? Então, isso, esse é o ponto, é disfuncional. A gente está vivendo uma disfuncionalidade e estamos enxugando gelo no fim com esse tipo de situação. E aí não há como essas soluções mais óbvias, né, intuitivas. Aumenta o número de ministros, mas isso não teria fim, não ia resolver. E vai aumentar só lá, não vai aumentar aqui embaixo. Então, realmente, a gente precisa caminhar para algo, né? Até buscando, pensando até para frente, vendo o filtro de relevância. Outro dia a gente até mandou um ofício para o próprio STJ pedindo que nos dessem as informações sobre os casos atuais que vão ser submetidos ao filtro de relevância, para olhar uma perspectiva para o futuro, né? Esses casos não são relevantes. Qual é o número desses? Para a gente tentar começar a casar, porque a gente queria opinar sobre o tema. Mas ter uma visão de qual vai ser o impacto do filtro de relevância lá, nessa redução, que a gente imagina que vai haver uma redução e é salutar. Precisa, né? Sim. Precisa. Eu acho que o número de processos... essa é uma conversa sempre muito antipática, né, Leonardo? Muito ruim, não tem jeito. Mesmo eu entendo, eu olho para o lado do advogado e falo, poxa... ele quer ter, né, o sistema recursal mais amplo possível, na verdade, para conseguir a tutela do seu direito. Mas aí também volta a nossa conversa meio reflexiva aqui e que tem que funcionar. Eu acho que assim, o sistema de justiça, com essa quantidade de processos, não é para isso. Quando se criam os tribunais superiores, não foi para isso. Não é essa a função. É bem antipático o que eu estou falando, mas assim, a gente fala... terceiro grau de jurisdição, né? Terceiro grau, ou será que a via recursal... será que é isso mesmo? Ou é um tribunal infraconstitucional para julgar e pacificar a interpretação das normas, das leis federais, enfim. Acho que essa é a função, e essa é a função que reverbera no STJ. Só que para ele conseguir chegar nisso, ele precisa lidar com essa quantidade imensa de processos que chegam
e que nem todos deveriam estar lá. Acho que o filtro de relevância ele gira muito em torno disso. Como vai ser, ao final, como é que a coisa vai ser organizada, é um debate para um outro, né, para uma outra conversa, mas que precisa, e eu acho que isso para todos, advogados e juízes, não se trata, eu sempre faço, não se trata de uma guerra, eles, os juízes, né, vocês, os advogados, nós, os juízes, não se trata disso. Eu sempre vejo, estamos todo mundo no mesmo barco, tem que funcionar para todo mundo. E com essa quantidade, eu tenho sérias dúvidas se funciona mesmo. Pode funcionar para um ou para outro, ocasionalmente que consegue, né? Mas não está funcionando para todo mundo. Então, eu acho que essa é um olhar crítico que nós temos que ter. Acho que não há dúvida de que o filtro de relevância é importante. Como ele vai ser implementado, aí é uma questão para se discutir. Mas é sempre um tema muito difícil, porque são aqueles temas em que, assim, eu quero ter a possibilidade de chegar lá. Mas a questão é que adianta... Esses dias eu li um autor falando, estava falando de demanda massificada, ele estava dizendo assim, a porta de entrada do judiciário, a porta é larga, entra pro judiciário muita coisa, estava falando de gratuidade até, a porta do judiciário é muito larga, não, ele dizia, é larga, você consegue entrar no judiciário, você está saindo do judiciário, e se você está saindo de que jeito do judiciário, que tutela que o judiciário está te prestando. Então é um olhar, eu falo, ele é antipático, porque a gente vem de movimentos, mas o acesso à justiça, eu não estou negando o acesso à justiça, mas acesso à justiça é a garantia de que eu entro e eu saio de forma minimamente eficiente. Exato. Não é só entrar no judiciário. E às vezes eu acho que a nossa conversa, ou a conversa que nós, profissionais do direito, a gente acaba tendo, ela fica muito restrita à entrada, à porta de entrada. Mas a questão não é só a porta de entrada, eu quero saber o que está saindo. O CNJ, você falava, ele tem lá o Justiça em Números, ele fala em taxa de congestionamento dos tribunais. Esse é um dado, esse é um olhar muito importante. Não é o que entra no judiciário, qual é a taxa de congestionamento, quando eu comparo o que entra e o que sai. Essa é a conversa, eu acho, para a gente avançar, né? Então, e tem, né, realmente é complicado. A gente vê que tem uma estabilização em números muito grandes, né? Essa litigiosidade não... olhando assim, ela não tem... O cenário não tem como a gente vê abaixar, por mais que se adotem meios aí, é complicado, né? Eu tive até uma conversa, eu acho que passa por muita coisa, né? Falamos nessa primeira parte aqui, enfim, no consumo, mas também tem o outro lado de... A própria advocacia, ela não assim, culturalmente montada para buscar soluções não litigiosas. Ainda há uma cultura do litígio. As pessoas, os cidadãos, muitas vezes esperam o litígio, elas querem um juiz decidindo, elas não querem negociar. E eu até brinquei aqui numa conversa, numa entrevista com o Marcelo Pellman, árbitro, árbitro não, mediador, que eu até falei, acho que, na verdade, né, a justiça que deveria ser o método alternativo de solução de litígio, porque fazer acordo e conversar a gente faz desde as origens, a justiça a gente foi montar depois um sistema judiciário, etc., Sim. com um juiz julgando. Sim. Então a gente deveria voltar talvez à origem, né? Começar a tentar se entender um pouco mais quando a gente fala em questões mais privadas. Acho que o público precisa de alguma maneira montar alguma política de desincentivo a esse contencioso, alguma forma de desarmar esse contencioso também por esse outro lado, né? Agora, eu queria te fazer uma pergunta um pouco mais prática ali no dia a dia, para você tentar, às vezes, ajudar os advogados, porque a gente sabe, falamos da súmula 12 aí, enfim, temos algumas... vamos dizer, os recursos aí, o recurso extraordinário, o recurso especial, são recursos, especial especificamente do STJ, são recursos muito técnicos, né? Eles têm, justamente, você precisa passar por alguns requisitos para o recurso ser conhecido, né? Ser cabível. Então, não tratar de fatos e provas, questão, enfim, infringência à lei federal, de judicídio, etc., e outros tantos tecnicismos. O que você vê ali de erros, às vezes, ou má colocação, uma maneira mais adequada? Porque tem gente que às vezes não entende, não é tão simples entender o que não é revolver fatos e provas. Tem gente que fala, não, mas de qualquer maneira eu preciso falar do fato e da prova para dizer que a lei foi, no caso concreto, afrontada. Como é que essa nuance, essa sutileza de dizer afronta a lei, que ela acaba vindo de uma situação de fato que estava dentro do processo, né? Essa questão de estabilizar... A parte fática está estabilizada, se está no acórdão. Tenta explicar um pouquinho mais por dentro dessa... Principalmente a 7. Acho que a 5 é mais fácil da gente, do público entender. Sim, né? Eu acho que, assim, isso tem a ver também, antes de até de falar
na prática, mas acho que isso tem muito a ver com entender qual que é a função do STJ, né? A gente muitas vezes interpreta ali, acha que não. Eles vão reanalisar todo o processo. Eu vou aqui falar de uma linguagem mais simples, eu sei que aqui é o público advogado, mas o juiz do primeiro grau errou. O tribunal manteve, errou também, então eu quero resolver lá no STJ. Basicamente, a gente às vezes fica olhando e fala... E eu não estou dizendo que não é... O sistema de justiça, é claro que erra. Eu, como juíza, erro muitas vezes. Tem o sistema recursal, o tribunal também erra. Mas a questão é a gente saber o que o STJ está fazendo ali, o que ele tem que fazer. Na verdade, e isso tem a ver com a súmula, que a gente fala o óbice da súmula 7, da súmula 5, mas a 7 que é revolver fatos. Não é um tribunal para revolver fatos. Ele não vai reanalisar fatos e provas. Não é para isso que o STJ serve. E muitas vezes, o que a gente vê em recurso, claro que é um recurso muito técnico, eu até falo que os processualistas têm um talento grande lá para recurso, porque é um recurso muito técnico, como você bem disse, você tem que delimitar qual é a violação. Na verdade, o STJ conversa, porque quando você pergunta como é que eu me adaptei lá, a conversa lá é outra, é o mesmo processo, só que quando chega lá, um caso que eu analisei fatos e provas, o direito envolvido, sei lá, se dá-me o fato, eu te dou o direito, aquela coisa. Não, lá você vai ter que ser... Lá o funil, eu falo que vira um funil, porque na verdade lá você vai analisar o quê? Houve violação de lei federal? E se houve violação, qual é? Já começa, né, uma petição, uma peça de razões. Qual é a violação da lei federal? Muito claro, isso também tem que entender. O volume de processos que chegam na STJ, você tem que ter uma... É isso que eles vão olhar, não é... mas o fato, houve uma injustiça... Não é esse o ponto. A gente, claro que até analisa isso também, mas não é da mesma forma que no primeiro grau. Lá é violação da lei. Qual é a lei federal que foi violada? E depois, de maneira específica, violou o artigo tal, por isso, e reportando ao que está no acórdão, né? Esse é o limite que eu acho que às vezes não é tão fácil de compreender. Isso reverbera nas petições, Leonardo, e muitas vezes a gente vê até nas falas, né? Mesmo tem sustentação, o advogado tem várias formas aí na dialética dele. E quanto é importante um advogado focado, né? No que qual é a função do STJ? A função é analisar a violação de lei, é uma tese, né? Qual é a tese jurídica que violada? O fato, ele vai estar ali, mas o olhar não é o mesmo que a gente tem no primeiro grau. E o que é importante falar, e está tudo bem, esse é o sistema de justiça, tem que ter fim, né, o sistema recursal. Então, assim, você tem o primeiro grau, você tem o segundo grau, você tem o Tribunal Superior para analisar a violação de lei federal. Eu sempre digo que eu falo antipática porque, assim, às vezes as pessoas, não, mas eu não me... Mas, assim, nunca a gente vai se conformar, você vai até quem perde, normalmente vai querer ir até o fim. Trânsito em julgado serve para isso, né? E o que eu falo com toda humildade mesmo, né? O ideal é que a gente acerte. Mas juiz erra, desembargador erra, o sistema de justiça ministro erra. Então, assim, e faz parte. Por isso que eu até falo agora aqui, nem tanto para os advogados, mas sempre converso muito com juízes, né? Fundamenta. Não tem maior solução. O remédio para isso é fundamentar, é dizer por que você chegou nessa conclusão. Se a parte entende por que você chegou, ela pode ter, bom, mas ele errou aqui, mas você sabe de onde saiu a decisão. Então, fundamentar para mim é o remédio para isso, né? Agora, evita que se erre? Não, errar realmente. Agora, juízes, médicos, advogados, a gente sabe, quando a gente erra, às vezes o erro é muito, né? Ele causa uma consequência muito grande. Então, a gente tenta não errar, mas seria uma ilusão e seria um superpoder achar que não se erra. Então, acho que o sistema recursal, ele passa também por isso. Aqui é uma conversa informal, é claro, a gente sabe dos desafios, mas eu acho que essa delimitação que vai acontecendo, né? Você tem o primeiro grau, o segundo grau. O Tribunal Superior, ele é destinado, ele tem uma função que é fixar tese, interpretação de lei federal. Como vai ser interpretado o artigo tal? Ele vem com uma tese, é por isso até a súmula 7, porque às vezes a gente escuta até advogado fica meio revoltado com a súmula 12, não, é absurdo, mas na verdade exatamente porque o Tribunal Superior não foi criado para revolver fatos, provas, interpretar contrato, ele foi criado para interpretar lei federal, em caráter geral, isso é muito importante também. O ideal seria que o STJ só chegasse ao STJ teses jurídicas que auxiliariam aos tribunais para que julgassem a interpretação daquela determinada norma da forma como o Tribunal Superior fixou.
E você que gosta tanto de fatos e provas, como você falou, não dá uma coceirinha de esse aqui eu queria julgar, porque eu tô vendo que teria razão para virar, mas a trava da súmula 7 não deixa eu mexer. Né? Mas você vê que curioso, né? Assim, eu tô lá mais de 2 anos já, 2 anos e meio. E no início eu tinha não é um sofrimento, eu tinha uma dificuldade, porque realmente é o mesmo processo, mas o olhar é outro. Mas até a experiência, acho que essa é uma experiência interessante até mesmo por isso, porque um juiz que é acostumado a analisar fatos e provas, que reconhece que o STJ, a função, eu estou lá de passagem, é claro, né? Lá eu estou só convocada, mas ele é um tribunal que integra o sistema de justiça, o quanto ele é importante para o sistema, que eu falo, o meu sistema de justiça, porque eu trabalho no sistema de justiça, de todos nós. Como ele é importante também para o primeiro grau, para me trazer a baliza de como eu vou julgar em primeiro grau, mas ele não está ali da mesma forma que o tribunal de segundo, que o tribunal tá para julgar apelações. O recurso especial, ele tem uma função muito específica. E aí você acaba... é um aprendizado, Leonardo, vou te falar. Assim, você fala, você sofre. No início, eu tinha uma dificuldade de extrair essa técnica de dizer, isso aqui, a tese é essa. Porque eu queria olhar fato, olhar prova, não tinha um olhar, o meu olho não está treinado. Ainda não está, mas estou treinando, né? Mas assim, mas já melhorou muito. Mas eu acho que esse treinamento do olhar para um tribunal superior e de respeitar a função desse tribunal superior. Então, acho que para mim o aprendizado fica muito esse. Entender qual é a função desse tribunal superior, que não é a mesma função que eu tenho enquanto juíza de primeiro grau e não é a mesma função que o Tribunal de Justiça tem enquanto revisor das decisões de primeiro grau. Todos são muito importantes, mas são diferentes. E para mim, eu falo como integrante aí do Poder Judiciário, é um grande aprendizado e uma experiência muito rica. Tenho certeza que a hora que eu voltar para primeiro grau, enfim, para o tribunal, para minha vara, eu vou olhar de outra forma os processos, sabendo que a minha função ali é fatos e provas e aplicar o direito, mas respeitar, obviamente, os precedentes do STJ e para fazer esse fluxo aí de prestação judicial funcionar da melhor forma. Eu fiz essa brincadeira da coceira porque eu lembro do ministro Napoleão, que integrou a primeira, né, bastante tempo, e ele tinha uns rompantes às vezes no julgamento. Eu não quero saber de súmula 7 aqui. Eu vou entrar e vou julgar. Ele falava assim, e todo mundo ficava de cabelo em pé. Era muito engraçado, mas é que ele dava às vezes uns rompantes e muitas vezes era vencido, porque justamente tem hora que a gente vê essa situação, poxa, está aqui, mas que tem que haver um limite, não adianta, é um recurso técnico, a função é outra. E até te colocar isso, você agora falando quando você voltar, né, enfim, você vai olhar isso de outra maneira. Eu até lembro também quando eu trabalhei bastante fazendo STJ, e quando eu comecei a ter uma atuação muito maior em recursos especiais, assim, você começa a pensar a sua inicial ou sua defesa já sendo montada para você conseguir discutir lá na frente um recurso especial. Porque, vamos lá, você vem agitando a tese desde a inicial. O juiz não tratou diretamente, você já embarga em primeiro grau. Apela. O pré-questionamento, né? Que, como bem, tinha uma frase antiga do ministro Pereira Calças num voto, como quando ele estava no privado ali fazendo, que ele fala, pré-questionamento é temático, não é numérico, não é dar o artigo, mas tratar do tema jurídico. Você já vem trazendo isso desde cedo, né? E acho que isso facilitaria de alguma maneira você abrir essa via especial lá para o futuro, né? Você que olhando ali com certeza, né? Eu acho que como os advogados, eu imagino, tem advogado que atua, até às vezes começa a atuar em tribunal superior, ele já pega o processo lá no superior. Eu imagino que ele olhe que é o mesmo olhar que um juiz tem, quando você olha um caso, que você diz, puxa, se eu tivesse julgado isso aqui no primeiro grau, eu teria resolvido aqui. Ou, sei lá, eu não trabalhei no segundo grau, mas de repente o desembargador olha, ele olha, puxa, se eu pegasse aqui no segundo grau, eu tinha resolvido. Só que aí tá lá no tribunal superior. Eu acho que esse olhar acontece. Vez ou outra você olha e fala, puxa, tá encrencado isso aqui, podia ter resolvido desde o início. Mas, de novo, né, eu acho que não tô querendo ser aqui muito romântica e falar da questão do erro, mas eu acho que, assim, não há perfeição, o sistema de justiça está longe de ser perfeito, né, e eu acho que eu me rendo a essa realidade, a gente tenta acertar. Mas eu só acho que, assim,
tentativa de ir até as últimas, assim, achar que sempre vai ter tem uma hora que acaba. Sem eu acho dúvida. que é o sistema recursal, Claro. né? Que é uma conversa para outro dia, mas uma hora tem que acabar. E esperamos que sempre da melhor forma, com a prestação judicial sendo vista. Eu acho que para um advogado, eu imagino, eu sempre penso nisso, mesmo trabalhando como juiz, eu sempre penso nisso, assim, eu se fosse advogada, eu gostaria de ler uma sentença, uma decisão em que eu tivesse sido ouvido. Eu acho que o juiz tem essa função, às vezes eu até escrevo demais por conta disso, até e não tenho problemas com objetividade, mas eu tenho muita dificuldade em dizer é isso e não explicar e não me justificar e fundamentar para que o advogado olhe e diga, não, mas você tem que saber por que você perdeu e por que você ganhou. E eu não estou dizendo que eu sou a dona da verdade, mas você entendeu qual foi minha linha de pensamento, você entendeu qual foi as razões que me levaram para procedência ou improcedência. Eu acho que isso é uma coisa importantíssima e eu acho que isso faz a diferença, né? Então, acho que ajuda muito nessa inconformismo aqui do que a gente está falando do sistema recursal. Eu acho que esse teu ponto, ele é essencial, na verdade, porque isso até transcende a função de juiz. A gente vê isso é o que o ser humano espera. Quando um cliente vai lá conversar com a gente, ele quer, acima de tudo, ser ouvido. Você vai no médico, às vezes a gente hoje em dia não tem essa crítica, pô, me atende rápido, nem pergunta como eu estava e já vai pedindo exame. Sim. Você devolver uma sentença é um pouco o que a gente voltou lá atrás dizendo. Você sai satisfeito, olha, não concordo, mas você tratou do meu tema. Você me ouviu, né? Você me ouviu. Né? Tem uma frase do Calamandrei, naquele Eles, os Juízes, né? Enfim, visto por um advogado. E aí ele fala assim, ei, juiz, era uma coisa assim, ele diz, juiz, de vez em quando, não lembro se é um sorriso, ou sai na porta para eu saber que você está aí. Exatamente. Isso tem muito a ver. É claro que o juiz, ele é imparcial, e eu sempre digo, né, os juízes não são neutros. O doutor Nalini que fala isso, do Renato Nalini que fala, juízes não são neutros, mas juízes são imparciais. Então, é claro que a imparcialidade me impõe uma conduta, mas isso não significa que eu não tenha que... É o que o Calamandrei mesmo fala. Apareça na porta para eu saber que você está aí. Você tem que mostrar que você leu. Eu te vi. Eu vi você. Você foi visto. Acho que isso é papel do juiz. Dizer, olha, eu te vi. Eu acho que você não tem razão, mas eu vi o que você escreveu. Então, e por isso mesmo que a gente fala da massificação e tal, precisa ações e tal, mas o judiciário não pode perder isso, porque se a gente perder isso e começar a virar uma peça, nós somos uma peça de um grande jogo, mas todos nós, advogados, juízes, mas não dá para perder essa humanidade, porque quando a gente perder essa humanidade, aí talvez acho que ser substituído por máquina vai estar tudo bem mesmo, porque não dá para perder essa humanidade. Então, de olhar para o caso e dizer, eu vi você. Você tem razão, você não tem razão, mas eu te vi. Acho que é meio isso. Acho que não tem forma melhor para a gente ter terminado essa conversa, pelo menos do meu lado. Você colocou um ponto essencial. Renato, você queria fazer alguma última consideração? Não, só agradecer essa oportunidade aqui de estar com você, Leonardo, parabenizar pelo projeto, acho que é uma interlocução que é importante, como você disse, podcasts hoje são todo mundo, né? Eu não corro na madrugada como você, mas também ouço, né? Fico a história para Brasília, né? Voltar no carro, eu tô sempre ouvindo e a gente troca muitas vezes até música por podcasts, então como esse para poder ter essa interlocução. Eu sei que você está chamando convidados muito bacanas, o pessoal muito legal aí, e é importante. E a interlocução do judiciário com a advocacia, com a ASP, temos uma longa trajetória aí de parceria, né, uma parceria institucional, e é sempre, eu falo que é quase uma convocação, quando nós somos convidados, é um dever, mas um dever bacana, assim, mas é um dever de vir aqui para conversar, porque isso enriquece a minha atividade. Eu saio daqui refletindo, você também, então, e todos os advogados, juízes, então acho que é uma conversa muito bacana e te agradeço pelo convite, por ter lembrado aí do meu nome, pela oportunidade de estar aqui. Eu te agradeço muito e aqui a ASP tem essa mesma visão. A gente também, quando o tribunal chama, a gente vê como uma convocação para contribuir, para discutir sempre no alto nível, vamos chegar num objetivo melhor. É isso aí. Muito obrigado, Renato. Obrigada. Obrigado a todos.